Tenham todos uma boa noite. Abençoados, se sintam guardados e amparados pelos mentores espirituais de nossa casa. Vocês estão na tenda de Umbanda de um mentor espiritual que se chama Caboclo Pena Branca. Já conheciam esse nome? Já ouviram falar de Caboclo Pena Branca? Caboclo Pena Branca é o nome que se dá a um guia que se manifesta não somente nessa casa espiritualista, tenho certeza que se manifesta também em outros tempos. Mas um aspecto muito interessante comentar com vocês, que é válido comentar com vocês, é que Caboclo Pena Branca, assim como Caboclo Sete Flechas, Caboclo Guaraci, Arranca-Toco, que são nomes que naturalmente aparecem dentro do fundamento umbandista, não são apenas uma inteligência. Já vou explicar. Talvez o mesmo mentor caboclo que se manifesta aqui na nossa casa não seja o mesmo que se manifesta na casa ao lado, em outros templos de Umbanda. Existe uma possibilidade de ser? Existe, mas é pequena. Tenho certeza que ele trabalha em outra. A tenda que ele apresenta a vocês é uma tenda de estudo e de fundamentos esotéricos. É mais natural e comum, ao entrarem aqui, perceberem trabalhos em que apresentamos sugestões, ainda que à vista da Umbanda, para melhorar a vida. Conselhos, ou até aspectos talvez não tão bons, e de repente vocês comecem a perceber, opa, eu tenho esse aspecto. Mas aí a gente mostra e ajuda a identificar pelo menos. E não somente isso. Além de ajudar a identificar, não seria nada justo que não ajudássemos a aperfeiçoar, a modificar, a consertar estes aspectos que não são tão bons. Mas é uma casa de bastante estudo, sim. Aqueles que gostam de aprender, tenho certeza que ficarão felizes em frequentar aqui. E nessa noite, nós vamos falar sobre coisas muito interessantes. Nós vamos falar sobre alma, sonho, os sonhos que cada um traz dentro do seu coração, seus anseios, sobre superação das dificuldades que encontramos na nossa vida, mas também vamos falar sobre vampiros. Já viram aquele filme que ele é um galã, um homem lindo, que tem um cabelo lindo, assim, e ele anda, claro, ele não anda na luz do dia, é um aspecto, ele anda na escuridão, ele é sorrateiro, as pessoas normalmente nem enxergam ele, invisível, vive nas sombras, e temos medo. Se você fosse um vampiro, teriam medo dele? A não ser que seja o vampiro daquele filme que nós estamos falando. O Brad Pitt. O que você acha, Laura? Legal! E antes de explicar para vocês melhor sobre quem é o Senhor Vampiro que nós vamos falar hoje, eu gostaria de abordar um parênteses, uma observação. Aqui, presente neste espaço, estão pessoas que eu acredito que são pessoas espiritualizadas, que de alguma forma acreditam neste universo espiritual, e até mesmo quem não é, tem chances muito altas de já ter ouvido falar sobre o termo alma. Daqui a pouquinho vocês também vão entender
A alma é uma inteligência, está muito relacionado a vidas passadas, está associada ao corpo, o que dentro da filosofia chamariam de dualismo corpo e alma. É algo que transcende a matéria. Nós somos como um cálice que Deus preencheu com uma alma. E quando a gente fala de vidas passadas, estamos puxando essa história, esse fundamento. A nossa alma se perpetua, ela continua, ela não depende da nossa existência nesse momento. É algo sublime, é algo que está acima desses objetos. Eu sei que todo mundo tem na sua casa uma coisinha que gosta mais, um copo, uma louça, um travesseiro, um ursinho, um quadro, uma fotografia ou um aparelho celular, coisas da matéria. Mas venhamos cá entre nós. Não está conectado a nossa alma. A nossa palestra será dividida em 5 partes. Não se preocupe, não vou perpetuá-los aqui dentro. Serão liberados em breve. Mas eu gosto de dividir em pedacinhos. E a primeira parte da nossa palestra vai falar sobre o Senhor Vampiro. Quem ele é? O que ele quer? Aonde ele vive e o que ele traz para nós? Depois, na segunda parte, nós vamos falar sobre as armas que ele utiliza, sobre o desfecho, o que acontece quando ele é vitorioso. E por fim, vamos criar juntos um plano de ataque. E eu acho que a gente não vai colocar nesse plano de ataque cebola, crucifixo, alho, água benta. Crucifixo, talvez. Quem sabe umas folhinhas de Oxóssi, uns incensos, uns defumador, uns turíbulos, né? Calma. Alho, quem sabe a casca do alho. Quando eu falar Senhor Vampiro, a gente vai lembrar daquela palavra. Procrastinação. A procrastinação é como um vampiro. Ué? Por que a mãe Fran inventou isso aí? Um vampiro? E agora, sempre que vocês ouvirem a palavra vampiro, senhor vampiro, vamos assistir um filme de vampiro? Vão lembrar desse dia? Vão lembrar dessa palestra? Será? Eu vou torcer que lembrem, para que seja inesquecível na vida de vocês. O que é o senhor vampiro? Quem ele é? Aonde que ele vive? O que ele traz? O que é a procrastinação? Aonde vive a procrastinação? Dentro de você? Fora de você? A procrastinação, senhor vampiro, senhora vampira, é uma força que destrói. Ela é rápida, é invisível, você não enxerga. Você não sabe onde ela está, você não consegue enxergar. Podem sentir a presença deste vampiro, mas não consegue tocar neste vampiro. E acreditem ou não, é algo que vicia, é viciante, que assume diversas formas, não apenas uma. Além de tudo, é implacável. Ela não é derrotável. Poxa, todo mundo pensando que vinha hoje na palestra da procrastinação, achando que ia derrotar a sua procrastinação. Nunca dorme e está no mundo inteiro. Não está só no seu universo, só contigo, só na sua casa. Está para todas as pessoas que existem. Já assistiram O Exterminador do Futuro? Aquele que tem o John Connor e o Arnold Schwarzenegger. Tem o Arnold vem lá como
um robô que, mesmo que cortasse em vários pedacinhos, ele nunca se desmanchava, ele virava uma golesminha e voltava e recriava de novo o braço, recriava de novo a mão. Mesmo que você cortasse, estava sempre se recriando, encontrando novas formas de voltar a existir para ter a missão de matar o John Connor. Já viram esse filme? O Senhor Vampiro é assim. Você vai cortar um pedacinho, ele cresce de novo. E é muito difícil de derrotar. E a grande pergunta agora é onde ele vive? Tem dois aspectos. Tem aquele que a gente acredita, aonde ela vive e onde ela realmente está. Muitas pessoas vão dizer que vive outra pessoa. A minha procrastinação, o meu vampiro, o meu obsessor, vive nos meus filhos, nas crianças que estão sempre tomando meu tempo, nos problemas da vida. Mas não. A procrastinação, aonde ela realmente vive, é dentro de nós. E é dentro de você, dentro dos seus pensamentos mais profundos. Vive dentro do seu eu, até mesmo lá no inconsciente. E lembre-se que eu digo que não dorme, está em você o tempo todo. E tem um detalhe importante, sinto informar, mas quem nutre este vampiro é você mesmo. São vocês mesmas, eu mesma. Quem dá forças, quem alimenta, quem ajuda ele a crescer e ficar cada vez mais fortinho. E o que a procrastinação nos traz? O que ela quer de verdade? Vamos imaginar a procrastinação como uma pessoa, certo? Eu gostaria que vocês imaginassem dessa forma. Como um vampiro, talvez? O que ela vai trazer? O que ela quer? Imaginem que esse tópico que eu estou trazendo para vocês é a bala na agulha. Temos uma arma, mas temos a munição dentro. Isso aqui é a munição. O que ela quer quando ela atira? Ela quer adiar decisões que são importantes. Deixar para depois aquilo que é uma decisão que você precisa tomar para resolver depois. Ela quer evitar em você a mudança que pode ser necessária. Não estou falando de mudança de lar necessariamente, mas também. Mas uma mudança íntima. Uma coisa que você precisa mudar. E a procrastinação quer isso, quer evitar. Ela quer evitar, ela quer que você evite ao máximo essa mudança. Postergar aquilo que poderia modificar a sua existência hoje. Você é uma pessoa que existe, que tem uma caminhada, uma espiritualidade, uma família, uma jornada profissional, pessoal. E a procrastinação quer deixar para depois. Quer te incapacitar de se movimentar na direção correta. Quer fazer com que a sua alma, lembra da alma? Que a gente estava falando agora há pouco? Aquilo que preenche o seu corpo? Quer trazer incapacidade da alma. Quer que ela sinta o peso de você estar parado no mesmo lugar. Adiar os sonhos, perder a oportunidade. A procrastinação faz a gente perder oportunidades. Trazer ao seu espírito a sensação de um vazio, que é um vazio que fica aqui no interior. Se você já sentiu isso, saiba que deve este sentimento à procrastinação, ao senhor vampiro. O sentimento de vazio interior. Ele quer que você desperdice as oportunidades que são preciosas de evolução espiritual. Quer que você tenha resistência a uma movimentação que é necessária ser feita na sua vida. A procrastinação quer enfraquecer a energia espiritual. O que é energia espiritual? É o seu espírito, a sua alma.
quer enfraquecer a sua alma. Quando você procrastina, é isso que acontece. A sua energia espiritual, ela diminui. Ela se torna mais sensível. Quer que você abandone os seus objetivos. Quer tirar a vitalidade emocional. Se alguém está sentindo qualquer uma dessas coisas, saiba que é devido a esse vampiro. Quer trazer uma culpa silenciosa. Que você se sinta incapaz diante da sua própria existência como ser humano. Você existe, sabe que poderia fazer algo, mas se sente, quer que você acredite pelo menos, que você é incapaz disso. Olhar o tempo passar, enquanto carrega dentro da alma a sensação de ter abandonado possibilidades de crescimento e realização. Sabe quando você percebe que o tempo está passando? E parece que aquelas oportunidades estão passando, indo embora, de ter crescido e feito e realizado alguma coisa que você gostaria muito? Quer te tornar incapaz de dizer sim, quer te tornar um grande não. Alguém já disse coisas como, depois eu faço, mais tarde eu vejo, agora eu estou cansado. Alguém já falou isso para si mesmo ou para outras pessoas? A todo mundo, por favor, quem não está fazendo assim, depois eu vou lá. Quer ver quando é para receber uma visita? Ah, depois a gente combina. Qualquer hora a gente combina. Ou um curso que você está muito sonhando em fazer, no próximo semestre vai dar certo. No próximo semestre eu me inscrevo. Para estudar. Não, depois eu estudo isso aí, agora eu estou com tempo, falta 2 anos para eu ter que fazer o meu Enem. Para que pressa? Eu não tenho que começar a estudar desde já, para passar na federal. E aí você perde oportunidades. Você é um grande sim ou um grande não? Um grande deixa para depois. A procrastinação quer roubar o seu tempo, te provocar, argumentar, quer te trair e vai usar argumentos e artifícios que são incríveis. Ou, por exemplo, uma oportunidade de tomar um café delicioso numa cafeteria em Canoas. Ah, mas está chovendo. É o vampiro argumentando com você. Surgiu a oportunidade de ter um encontro romântico com alguém. Ah, mas é que eu não estou no meu melhor momento. E vai que aquele alguém era alguém realmente válido, né? Vocês estão descartando as pessoas. Não estão dando chances para o amor. Ele vai argumentar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com argumentar? E é uma vozinha na tua cabeça que fica argumentando. Sério? Poxa, amanhã eu tenho que acordar cedo. Mas e se eu deixar o despertador por mais 5 minutinhos? Ah, mas e se eu cancelar esse compromisso em cima da hora? Sabe essa vozinha que fica o tempo todo vindo e falando coisas assim pra você? Eu tenho que fazer a janta, já tá tarde. Meu Deus, ainda não fiz a janta. Socorro! Ah, tá. Tenho que me adaptar a essas trilogias aqui. Vocês viram que eu fico com cara de má? Tá vendo essa sombrinha aqui? E assim. Gente, não gostei mais dessa luzinha. Apesar que quem é ceguinho, quando tem que ler doutrina, é útil, né? Então o que ela faz? Ela te provoca. Ela argumenta com você de todas as formas. Quer que você fique de chinelinho, de pijaminha, bem confortável na sua caminha, assistindo filme, comendo uma pipoquinha. Ao invés de levantar e fazer algo que seria realmente significativo para sua vida. Porque é mais gostoso. Ah, vai, hoje você merece.
Vai, só hoje você merece descansar. Você não precisa cuidar daquele projeto que você tinha na tua mente. E a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre as coisas que a gente deixa para depois, tá? Entenderam como ela provoca? Como ela argumenta? Entenderam isso? Reconhecem isso que eu estou falando em vocês? Reconhecem de verdade? Tem alguém que já deixou de vir aqui na tenda porque de repente deu uma preguicinha? Ah, mas hoje tá frio. Não, não. Eu tô com tosse, é uma tosse, mas eu acho que eu não vou porque eu tô com tosse. Aí a mãe vai lá e por acaso diz: tem máscara na tenda. Não seja por isso, mas claro, se você não quiser vir, tá tudo bem. Eu não vou te obrigar, né? E também não vou ficar insistindo com ninguém. E o meu medo dessa vozinha vir na minha cabeça e ser uma vozinha mentirosa. Porque essas vozinhas vêm na cabeça dos sacerdotes também, dos médiums. E aí a gente não está falando da nossa vozinha, da nossa procrastinação. Tem vozinhas que são diferentes, mas já vamos chegar lá nelas também. Nós falamos sobre o que é o Senhor Vampiro, quem ele é. Lembram quem ele é, né? Uma força que destrói, intocável, invisível. Aonde que ele vive? O que ele quer? Roubar o seu tempo. Tem um texto aqui do Caboclo Pena Branca que ele fala sobre o tempo. Ele fala algo muito lindo sobre o tempo. A doutrina do caboclo ensina que o tempo possui profundo valor sagrado. Valor sagrado. O que é sagrado? Divino. O teu tempo. O tempo que está passando, que vocês estão aqui dentro comigo. Ele possui um fundamento sagrado. A existência terrena não é uma experiência infinita. Por essa razão, desperdiçar continuamente as oportunidades. O vampiro quer o quê? Roubar o seu tempo. O tempo é precioso. E agora a gente vai falar o que ele traz. Ele traz deturpação da sua alma. O que é deturpar? A mãe vem com umas palavras estranhas e às vezes as pessoas não sabem o significado. Corromper, estragar, sujar, danificar a sua alma. Entenderam? É isso que ele traz. Ele traz ele te afasta do que é sublime, do que é divino. Ele te afasta daquilo que você veio para cumprir. Tá aqui no texto do pai também alguma coisa sobre isso, inclusive a palestra ela é baseada nesse texto escrito por ele. Claro que eu estou transmitindo para vocês conforme a minha percepção, né? Fala que nós temos missões para nossa alma, que nós viemos para cá com missões. E quando você fica perdendo tempo, você está se afastando das suas missões. Você está se afastando do que é sublime. E está priorizando e se conectando a coisas que não são. Uma coisa que você poderia fazer para modificar o teu lar, ou modificar o teu trabalho, ou modificar um projeto, uma inspiração. É que nem um artista quando está com uma tela branca, um escritor que está com as páginas sem escritas. Mas quando ele tem a inspiração, ela vem, é uma inspiração, você fica inspirado. E ele arranca de você as inspirações. Porque você se entrega à nostalgia, ao conforto. Traz ansiedade. E daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre o porquê que ele traz ansiedade. Silenciosamente, ele vai afastando a sua alma do propósito espiritual que veio construir aqui na Terra. Não tem, tenha certeza que você tem um propósito, não. O que você está fazendo aqui, criatura? Ai, que pergunta maravilhosa! Adoro quando as pessoas fazem perguntas. Vocês já descobriram seus propósitos na Terra? Seu Júlio já?
Todos nós temos um propósito. E a minha dúvida? Vocês já descobriram o seu propósito espiritual? Essa é a pergunta. Primeiro, o que acontece se eu não descobrir o meu propósito espiritual? Primeiramente, vamos avaliar como que eu descubro o meu propósito espiritual, o propósito da minha existência aqui na Terra. À luz da sabedoria dos mentores espirituais, da Umbanda e todos nós, antes mesmo de chegar aqui neste plano terreno, possuímos um propósito. Inclusive a família em que somos trazidos fazem parte deste propósito. E naquelas famílias que são mais complicadas, talvez ainda exista um propósito mais importante. Uma missão. Inclusive nas últimas palestras, acho que a Vitória estava aqui, eu falava sobre aqueles que têm o propósito de nascer rico e outros que escolhem voluntariamente nascerem pobres de maré de si. Propósito de ser pobre. E aprender, claro, que existe um fundamento mais sublime por trás disso. A verdade do que eu quero dizer é que o propósito, no final, o mesmo propósito que você tinha, seja ele espiritual nos seus olhos, ou material aos olhos dos outros, é o mesmo. No final das contas, até aquele que não é espiritualizado sente que tem uma missão. Sente uma intuição. Eu nasci para fazer isso, o dia que acontece alguma coisa. Quando eu era pequena, em torno dos meus 13 anos, por acaso minha irmã, que trabalhava numa escola cheia de crianças, me chamou para ajudar ela a cuidar, porque ela estava sozinha naquele dia. Para ajudar, só para ajudar mesmo, não ia pagar nada, mas ela perguntou se eu podia ajudar, que ela estava num dia muito complicado e tinha muita criança. Pequenininha, aquelas crianças pequenininha, bem pequenininha. E eu, claro, nunca tinha vivido isso. E por acaso, quando eu cheguei naquela escolinha e vi aquelas crianças, elas vieram correndo me abraçar e eu comecei a brincar com elas e a interagir e ler, e eu disse, agora vamos ler um livrinho! E todas elas começaram com as bundinhas cheias de fraldinhas e por acaso sentaram assim e ficaram com os olhinhos e prestaram atenção e eu me senti tão cheia de propósito naquele momento que eu achei que eu ia ser professora. Porque eu senti em todo o meu coração uma plenitude, uma alegria de fazer aquilo. A gente sente o propósito, em algum momento a gente sente. Acontece alguma coisa, você está caminhando, alguém te convida, e você diz sim, e não, não. Porque se eu dissesse não, eu nunca ia descobrir isso, né? Talvez em algum outro momento, mas não nessa oportunidade especificamente, não ia guardar essa memória. A gente sente quando de repente você está numa conversa com alguém e parece que você tem total afinidade com aquilo que tu está falando. E aí você sente que aquilo ali tem tudo a ver com a tua energia, mas sabe o que é um mistério incrível? E aqui entra a questão da fé. Se você sente aquilo que é o teu propósito e segue a jornada, o universo conspira a seu favor. O universo conspira para que dê tudo certo. Você não vai ser um profissional medíocre se você seguir aquilo que é a tua missão, porque você nasceu para aquilo. O universo sabe e ele conspira a teu favor. As pessoas na sua volta percebem que aquilo tem tudo a ver contigo. Então não deixem de seguir um sonho ou um sentimento que você sabe lá no fundo que tem a ver com você, que em algum momento te deu um estralo e você percebeu que tinha a ver com você, por medo. Eu acho que eu não vou ganhar muito dinheiro nessa profissão. Às vezes nem sempre se trata de dinheiro, mas como eu disse, o propósito ele conspira. O universo ele conspira para que você tenha sucesso, porque você vai brilhar de uma forma diferente. Você brilha de uma forma diferente das outras pessoas. Já foram atendidos por aqueles médicos que fizeram faculdade só pelo dinheiro? Prestem atenção nessa palestra hoje, prestem atenção nessa coisa do propósito, dos sonhos, da superação. Vocês já devem ter sentido, não é possível, às vezes a gente sente quando é criança.
dando aulinha para os coleguinhas da rua, com um quadro e um giz, e fazendo todo mundo sentar e se comportar ainda, e mandar ele ficar quieto para prestar atenção na tua aula. Nossa, nasceu para ser professora essa criatura. Talvez não se trate da profissão, se trate da afinidade que você tem com aquilo. Por exemplo, eu ter afinidade com crianças. Você tem afinidade, você sente lá no teu coração. Quando alguém vem na tenda e está sendo consultada por um dos mentores, sabe que os mentores incorporam na gente, né? Não hoje, mas às vezes a gente faz sessões de atendimento aos consulentes quando eles solicitam, por alguma razão. E às vezes a gente nem questiona o porquê, né? Se eles solicitam, tem uma importância. E aí vem a criatura que assistiu a palestra da Mãe Fran sobre propósito e pergunta para o mentor: qual é o meu propósito? Eu é que não vou te contar, você tem que descobrir sozinha. Ah, a gente fica, por favor, me conta, vai. Ninguém entrega isso tão fácil. É uma descoberta pessoal e individual, única, que acrescentam não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Qual era a sua pergunta? O que acontece vai ser respondido daqui a pouquinho já. A sua resposta está aqui no nosso planejamento junto com os mentores. O que acontece com quem não faz o seu propósito? O alvo do vampiro são justamente os seus propósitos nessa terra. As missões que você tem a cumprir e são missões do seu espírito, da sua alma. O vampiro, aquela bala na agulha, ela está virada para as missões que você tem. Mas antes de falar, eu quero citar 9 missões diferentes. Quem sabe já fica a dica para vocês? Se libertar de um vício. É certo que existem feridas espirituais que se manifestam em vícios. Vício de beliscar a boca, apertar na carne. Aqui eu estou falando de vícios psicológicos, mentais, de comer o cabelo, de roer as unhas. Esse vício está nível leve. Vamos pegar mais pesado? Alcoolismo, drogas, vício em brigar, em discutir, em arrumar intriga. Tem pessoas que são viciadas, elas vivem focadas. Já viu alguém na fila do supermercado brigando por cada coisa fútil? É um vício, a pessoa está desequilibrada, ela tem a necessidade de constantemente procurar conflitos, se libertar de um vício. Semana que vem eu vou conseguir parar de fumar. Não, amanhã mesmo, esse é o último. Lembra dos argumentos? Que a procrastinação é perita em argumentar com você? Tem gente que é viciada em deixar a louça suja na pia e lavar só semana que vem. Guardar panela suja com comida na geladeira. Viciada em sujeira, em bagunça. As pessoas se acostumam com o seu universo bagunçado. Isso também é uma forma de vício do seu corpo. Porque... E vício em limpar. Gente, aí tem gente que é viciada em limpar a casa. Limpar demais. Tem pessoas que são viciadas em limpar de suas próprias mãos. Tem que ver. Esse vício em dormir às vezes não é um problema de saúde também, né? Mas não é bem um vício. Que gostem de ficar. Vício em cama. Aí fechou. Estou viciada em ficar na minha cama, no sofá. São vícios tranquilinhos. Mas e aqueles que possuem vícios mais complexos, como o seu Júlio falou, né? 9 alvos do vampiro. Se libertar de um vício. Amanhã eu paro de beber. Esse é meu último cigarro. Ou essa é minha última carteira. Entenderam esse, né? Tem alguém que passa por isso aqui?
que não consegue se libertar de um apego muito grande, alguma coisa assim, fica deixando para depois. Segundo alvo, prestem bem atenção, para vocês começarem a se ligar na vozinha do vampiro quando ele aparecer. Prestem bastante atenção que aqui está a dica do que vocês têm como propósito, missão. O seu espírito às vezes vem com feridas, marcas de vícios, alcoolismo, drogas, cigarro. É uma das missões em se libertar o seu espírito disso. Prestem atenção no que eu estou falando. Vícios de acumular. Já viram aquelas pessoas que acumulam muito? É um vício também. É um apego que tem dificuldade de se desapegar. Então, isso podem ser cicatrizes da sua alma, coisas profundas que você precisa parar de deixar para depois. Princípios, valores, se aperfeiçoar. Sabe aquela vontade de ser melhor? Hoje eu prometo que não vou mais mentir. Que mentira, né? Já começou mentindo na promessa. Se tornar uma pessoa mais verdadeira é um princípio, é um propósito. Aperfeiçoar-se, melhorar como pessoa. Não, a partir de hoje eu não vou ser uma pessoa mais ruim, tão ruinzinha, vou ser uma pessoa mais legal. Vou tentar brigar menos, vou tentar ser mais suave, mais tranquila. E o que o vampiro quer fazer? Com a bala na agulha que ele tem? Atirar com toda a força, usar todas as suas ferramentas para que você desista disso. Desista de ser uma pessoa com valores maiores, com mais valor, com mais significado. Tem pessoas que roubam, cleptomaníacos. Ai, se não estamos no vício, cara. Estou viciada no vício ali. Tem pessoas que machucam, que são brabas. E um dia vem aquela inspiração, aquele sentimento que a gente estava falando. A missão de ajudar o próximo. Alguém já sentiu vontade de criar uma rede de caridade, coisas assim, de ajuda? E fica, não é para mim. Mas já sentiu isso? Uma ONG sem fins lucrativos, que é só pura vontade de criar um grupo de amigos que vai sair servindo marmita, fazer mecânica, arte, estudar, aprender a fazer crochê, entrar numa faculdade, terminar o ensino que você iniciou, o curso que você começou e não concluiu ainda. Isso é um dos alvos da procrastinação. Dieta, abrir uma empresa, ganhar a promoção no trabalho, ter coragem de pedir a promoção ou se esforçar para conseguir a promoção, criar estratégias, inovações, ser criativo para conseguir isso, ou procurar um emprego, evolução e estudo da espiritualidade. Tudo aquilo que acrescenta à sua vida espiritual, religiosa, Deus, catolicismo, hinduísmo, budismo, umbanda, deixar isso para depois, não colocar isso como prioridade. E 9, talvez o mais impactante, casar, mudar de casa, ter filhos. Nossa, essa é pesada, é mais difícil do que a dieta. Mas são alvos do Senhor Vampiro. O alvo, compreendam bem, é sempre e nunca diferente daquilo que você tem a vocação, da sua vocação, daquilo que é missão e aprendizado e evolução da sua alma. Tudo isso que está aqui mesmo tem alguma coisa a ver. Não menosprezem nenhuma dessas características. Quanto mais importante for para o seu espírito, para o seu aperfeiçoamento, para a sua alma, mais o vampiro vai atacar. Mais ele vai fazer e criar na sua cabeça artifícios para que você deixe para depois. Hoje eu estou cansado. Não. Tenho que trabalhar, não posso me concentrar naquilo que eu gostaria agora.
A minha dieta vai ficar para depois. Estou muito cansada para isso agora. Compreenderam isso? A segunda parte vai falar sobre as armas que ele utiliza, as armas que ele usa: o medo, aliados, o hábito, cotidiano, problemas da vida e argumentos. Essas são as armas. Nós falaríamos sobre cada uma delas. Como que o medo se manifesta? O que são os aliados que ele utiliza? O que é o cotidiano? Por que o cotidiano é uma arma da procrastinação? Por que os problemas da vida são armas da procrastinação? Na terceira parte, a gente ia falar sobre o desfecho. O que acontece se você não realizar a sua missão? O que acontece de verdade aos olhos da espiritualidade, da Umbanda, conforme os ensinos dos nossos mestres. Na quarta parte, a gente ia aprender a identificar juntos aonde que ela está se manifestando dentro de você. Quando é realmente procrastinação e quando não é. E na quinta e última parte, nós íamos falar sobre os planos de ataque. Aí sim, o que fazer? Dicas, conselhos, banhos, folhinhas. E não somente isso, mas ações concretas que te ajudam a trabalhar a procrastinação. Eu não posso deixar vocês irem embora sem falar pelo menos um pouquinho do plano de ataque, para que vocês não saiam daqui de mãos vazias. Uma dica: quando vocês sentirem que estão cansados, desanimados, precisando de força, peguem um copinho com água, aqueles que gostam, não é obrigatório. Acendam uma vela e peçam ao seu anjo de guarda que lhe deem forças e lhe ajudem a encontrar propósito, se ainda não encontraram. Mas lhe ajudem a encontrar forças para seguir em frente. E mante sobre essa água pensamentos de que você vai conseguir, que vai dar tudo certo, que você vai se tornar uma pessoa mais ativa na sua vida, que vai lutar por aquilo que você precisa. Pelo menos essa eu vou falar para vocês hoje. Essa palestra vai ser dividida em 2 etapas, em 2 partes. Você toma. Eu não expliquei muito bem, né? Magnetize sobre essa água. E é claro, busque agora, com tudo que vocês aprenderam hoje, a refletir. Reflitam sobre tudo isso que foi falado. Sobre as missões, sobre o propósito, sobre o que é a procrastinação, o que ela quer fazer com você e se ela está conseguindo. E comece a lutar e ser mais forte. Seja mais forte do que isso. Não se deixe entregar. E não ignore a sua missão. Não deixa para depois aquilo que você já pode fazer hoje. Academia também? Academia. Eu larguei 2 anos. No começo não fez falta. Agora são 9 horas e 30 minutos. E nós vamos dar início ao passe espiritual.